Muito bem, nesse vídeo eu vou explicar as configurações do Blob Brush e da borracha. Aqui à esquerda, no painel de ferramentas, eu vou dar um clique duplo no Blob Brush, abre a caixa de diálogo com as opções da ferramenta e aqui podemos configurar o comportamento do pincel. E logo aqui em cima, a opção Keep Selected mantém o objeto selecionado depois da pincelada. Eu particularmente gosto de deixar essa opção desligada, porque se eu precisar, eu posso segurar a tecla Comando ou Ctrl para alternar temporariamente para a ferramenta de seleção e selecionar facilmente o objeto apenas quando for necessário. Merge Only with Selection faz com que as pinceladas só sejam fundidas se os objetos da mesma cor estiverem selecionados. Essa pode ser uma boa se você estiver trabalhando com vários objetos superpostos e quiser retocar apenas alguns sem modificar outros. Aqui embaixo temos as opções de tolerância. Fidelity, fidelidade, controla quão longe eu tenho que mover o mouse ou a caneta da tablet antes do Illustrator criar um novo ponto. E usando valores mais altos, são criados menos pontos e as curvas ficam mais suaves. Se você estiver usando o mouse, pode ser uma boa usar um valor bem alto. Nos tutoriais passados, eu usei 20 pixels, mas como agora eu vou usar a tablet, eu vou escolher 5 pixels. Aqui embaixo, Smoothness também controla a suavidade. Quanto maior o valor, maior a suavidade. E também ajuda se você estiver desenhando com o mouse. Agora, se você estiver usando a tablet, pode ser uma boa experimentar algumas variações e ver com qual combinação você se sente mais confortável. Eu vou aumentar a suavidade para 50%. E o Blob Brush usa uma definição de pincel caligráfico. E aqui embaixo temos as configurações para a ponta do pincel. Size, tamanho, controla o diâmetro da ponta. Roundness faz com que a ponta seja mais ou menos redonda ou mais ou menos chata. E quando a ponta não é totalmente redonda, podemos controlar o ângulo de inclinação. E você também pode ajustar direto aqui nessa caixinha. E aqui à direita, visualizar a forma da ponta. Agora aqui embaixo, à direita de cada propriedade, podemos escolher se queremos que a propriedade seja fixa ou variável. Se a gente estiver usando a tablet, podemos, por exemplo, escolher variar o tamanho em função da pressão, pressure. E aqui à direita, definir a quantidade de variação. Eu vou configurar um tamanho de pincel com 15 pontos e uma variação máxima também com 15 pontos. E aqui em cima, temos novamente a visualização da ponta, agora em função dessa variação, indo de uma ponta bem fininha, se eu der uma pincelada bem leve, até uma ponta bem grossa, se eu der uma pincelada com força. E nesse caso, o tamanho máximo será o tamanho do pincel mais a variação, ou seja, 30 pontos. Pronto, eu vou confirmar e agora vamos dar uma olhada na borracha. Aqui à esquerda no painel de ferramentas, eu vou dar um clique duplo na borracha, abre a caixa de diálogo com as opções da ferramenta e temos basicamente as mesmas configurações de forma e comportamento. Claro, a borracha também é um pincel, só que um pincel que apaga. Eu vou usar um tamanho fixo de 30 pontos, lembrando que tanto para o Blob Brush como para a borracha, a gente pode rapidamente aumentar ou diminuir o tamanho pressionando as teclas colchete à direita ou colchete à esquerda. Eu vou confirmar, vou pressionar o atalho Shift B para alternar para o Blob Brush e vou dar umas pinceladas. E pressionando com mais ou menos força, eu consigo pinceladas expressivas com espessuras variáveis. E como você deve ter reparado, eu fiz de propósito um erro ali no cabelo. Até ficou engraçado, mas eu quero consertar. E como eu estou usando uma tablet, eu posso virar a caneta e o Illustrator muda automaticamente para a borracha e eu posso apagar. E virando novamente a caneta, eu volto para o pincel e posso continuar pintando. Pronto!
E para terminar, uma última dica. Quando o Blob Brush está selecionado, você pode pressionar a tecla Enter ou Return para acessar rapidamente as configurações e ajustar o comportamento da ferramenta. Agora é com você e divirta-se!